Nosso convidado de hoje é carioca, capoeirista, discípulo de mestre Camisa, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, compositor e cantador. Um poeta que canta os próprios versos ao som da viola e do berimbau. Eu tenho o prazer de receber Vitor Lobisomem. Vitor, é isso mesmo? Canta aí seus versos ao som do berimbau e da viola? Isso, do berimbau, do atabaque, do pandeiro, cavaquinho, que tiver, dependendo do ambiente, se for um samba, se for uma roda de capoeira, se for um terreiro, a gente canta. Como é que você chegou na cultura popular? Como é que isso tomou conta da sua vida dessa forma? Acho que o primeiro contato, eu como carioca, o primeiro contato foi o samba, né? Acho que todo carioca aí vive o carnaval, as rodas de samba aí pela cidade, mas foi através da capoeira que eu estreitei essa relação aí com a cultura popular, com a musicalidade, né? Eu comecei a treinar capoeira com 18 para 19 anos, né? A partir dali se abriu uma possibilidade infinita, né? No universo da cultura popular, da música, né? Da história do Brasil, a história do negro no Brasil. Isso tudo para mim começou através da prática da capoeira. Como é que é a sua história? De onde você vem, sua família? De onde vêm essas referências? Eu sou carioca, nascido ali no Catete, na região do Sul, Largo do do Rio de Machado, Janeiro. isso, naqueles arredores ali do Largo do Machado. Passei minha infância e adolescência naquela região. Né, Nessa mas época transitando, você já tinha alguma referência nesse sentido? Do samba, da capoeira? muito pouco, familiar, muito pouca. Muito pouco. Eu tinha o meu pai ouvindo em casa, né, Martinho da Vila, Jorge Ben, essas coisas, mas ainda era uma coisa distante. Depois, logo no começo final da infância, começo da adolescência, quando eu comecei a andar pelas ruas sozinho, andar aí pelos bailes, né, os bailes charme, os bailes funk, as rodas de samba, né, os bailes da vida, aí eu comecei a me interessar, né, por conta própria, primeiramente pelo samba, né, um pouco depois pela capoeira. E aí a capoeira eu conheci o maculelê, conheci o samba baiano, o samba de roda, né, conheci o jongo, maracatu, a literatura de cordel, essa história toda aí. E aí a minha relação com o samba carioca também, ela se estreitou mais, né, a partir desse mergulho aí na capoeira. Então, cordel, né, hoje está muito voltado para a região Nordeste, é muito forte o cordel lá. E como que você, carioca da Zona Sul, e de repente vira um cordelista? Foi devagar. Como eu falei, através do interesse pela capoeira, eu comecei há 20, 25 anos atrás, a gente tinha uma literatura bem mais escassa do que hoje em dia. Então, as minhas pesquisas elas começaram muito nos livros de folclore, nos livros sobre cultura popular, né, tardes na biblioteca do Museu Edson Carneiro, o Museu do Folclore. Então, quando eu queria buscar alguma referência de capoeira, eram poucos livros que eram específicos sobre isso. Então, eu tinha que pegar os livros sobre folclore e cultura popular, então eu acabava entrando em contato com essa temática toda, incluindo o cordel. Depois eu comecei a ler, comprar os folhetos de cordel, principalmente aqui do cordelista cearense Gonçalo Ferreira da Silva, né, que é o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, residente no Rio já há muitos anos, né, e aqui no Rio eram os folhetos de autoria dele os que eu mais encontrava, né, com a temática do cangaço, do folclore, algumas figuras da cultura popular. Eu comecei a ler, e aí foram muitos anos lendo, algumas viagens para o Nordeste, mas sem nenhuma pretensão e nem imaginar que algum dia eu ia escrever. Pois é, e a literatura, pelo visto, te pegou de jeito, né? Porque são muitas publicações de cordéis, tanto aqui no formato tradicional, quanto em livros. E por que você resolveu escrever para criança? Por que
Porque eu observei aqui, seus livros são todos voltados para criança. Isso, é. Na verdade, o que? Esse formato tradicional do cordel, né? Com um tamanho menor, com capas coloridas, essa xilogravura puxando assim para as caricaturas. Então, como a popularidade do cordel aqui no Sudeste ela é bem menor do que no Nordeste, muitas pessoas, muitos lugares e ambientes que eu chegava, as pessoas não sabiam o que era cordel. Então, sempre imaginavam que esses folhetos, que esses livretos eram uma coisa para criança, né? Pelo formato, né? Pela característica da capa, essa coisa toda, é um livrinho para criança e muitas vezes o texto não era para criança, era um texto mais complexo para adulto, né? Vou comprar para o meu filho, vou comprar para o meu... Eu falava, mas esse texto não é para criança, não tem nada de proibido, mas né, uma temática, uma linguagem que não é infantil. Então eu falei, então vamos começar a escrever para criança, já que as pessoas querem comprar para seus filhos, para os seus alunos, para os seus sobrinhos, as crianças também, quando veem, também se interessam. Então eu comecei a escrever textos para criança e posteriormente, além do formato convencional e tradicional, a gente começou a publicar esse formato ilustrado, né? Com essa roupagem de livro mesmo. E que é bem bacana, né? Esse aqui, né? O Jorge, o Dragão e o Cavaleiro que sabia voar. Muito bacana. Tadeu e o Gigante da Capoeira, ou seja, a capoeira também está presente na sua literatura, né? E aqui, esse aqui é muito interessante também, um menino chamado Besouro. É a história do Besouro. Isso, é a história, uma das versões dessa história, nessa história que tem dezenas ou talvez centenas de versões do capoeirista Besouro Mangangá, Besouro Cordão de Ouro, Besouro Preto, um homem nascido no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro da Purificação, no final do século XIX, né, viveu até o começo do século XX, né, que virou uma lenda, né, primeiramente através das cantigas de capoeira, das histórias orais ali daquela região, e depois ele se tornou filme, peça de teatro, tema de música. Falar em peça de teatro, você atuou na peça, né, Isso. o Besouro? Atuei também na peça Besouro Cordão de Ouro, de você Paulo já era César ator Pinheiro. Ou você estava lá representando você mesmo? Nem era e nem me tornei ator depois disso, né? Fui parar ali através da música e da capoeira e da minha relação com esse personagem Besouro, que antes do livro e antes da peça eu já tinha publicado um outro cordel com a outra versão mais adulta, né, da história do Besouro. Através daí eu entrei em contato, a produção do espetáculo entrou em contato comigo, né, o meu mestre Camisa também foi contactado para fazer uma oficina para os atores, e aí acabou que estava precisando alguém que tocasse berimbau, que cantasse capoeira, e acabou que eu Como é que foi essa experiência? fui indicado. Foi sensacional, uma das experiências assim, tanto artísticas quanto de vida mais importantes para mim. Participar desse espetáculo foi um presente por vários aspectos, né? De vida, de vida, eu acho que ter convivido com aquela equipe, ter conhecido, né, e convivido com o criador dessa peça, que é o Paulo César Pinheiro, um dos maiores nomes da música brasileira, né, da literatura e da cultura brasileira, ter conhecido, ter convivido, ter a oportunidade de conviver, muitas vezes até hoje, com essa figura, foi um grande presente. Essa experiência abriu horizontes, então, para você? Muitos horizontes musicais, literários, né? Essa questão da convivência também com todo o elenco, com toda, né, aquela equipe, assim, toda a minha visão. E muito tempo, né? Porque essa peça ficou muitos anos, viajando aí por muito tempo, né? Quase 10 anos, né? Já tem mais de 10 anos que nós estreamos, foram uns 7, 8 anos intensos aí, viajando por todo o Brasil, fazendo temporadas grandes aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, né? A minha visão, assim, até da consciência, da realidade do negro no Brasil, né? No mundo todo, eu aprendi muito, assim, eu acho que eu já tinha
alguma, né, algum conhecimento, alguma noção, alguma vivência, mas conviver com aquelas referências ali, né, com Iléia Ferraz, né, com Maurício Tizumba, com Sérgio Pererê, né, Valéria Monan, toda aquela equipe ali abriu muito assim. Grandes atores, grandes artistas. A gente está falando aqui em espetáculo e tal, em arte. Vamos mostrar um pouquinho aqui do seu trabalho, né? Jovelina Pérola Negra. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna. Minha forma de homenagear a Jovelina foi escrevendo um folheto de literatura de cordel, Jovelina Pérola Negra, e a confusão na feirinha da Pavuna. Eu me inspirei nessa música de autoria dela. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão, né? A Dona Cebola. Peguei essa história e usei a imaginação e a criatividade, né, para expandir e, através da literatura de cordel, fazer uma homenagem a essa grande dama do samba. Assim, eu também faço parte do tempero. Eu também faço parte do tempero. Então, capoeira com cordel da samba. Isso. O cordel é mais uma ferramenta, né, que me possibilita de poder homenagear, né, os meus ídolos, né, esses grandes nomes da cultura brasileira, da música brasileira, do samba, né, que muitas vezes não tem. Eu acredito que eles deveriam ser muito mais reverenciados, né. E Jovelina, talento incrível, uma rainha, né? Eu tive desde a minha adolescência, minha adolescência nos anos 80, era o auge, né, o aparecimento de Jovelina Pérola Negra, de Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, era o que a gente escutava na rádio, comprava os LPs, as fitas cassete. E você trouxe tudo pro cordel, né? Isso, deixa eu ver aqui um pouquinhos. trechinho aqui da Jovelina Pérola Negra. Nos lugares onde andei, durante essa minha vida, presenciei cada coisa. Muita história descabida, muitas vezes, quando eu conto, até mesmo Deus duvida. O que vejo pelo mundo me alimenta a inspiração. Por isso é que eu vou contar a história da confusão, que vi lá na Pavuna e me chamou a atenção. É muito bacana mesmo. Acho que é por isso que as crianças gostam tanto, porque a forma, né, o ritmo, de construir a os versos, né, é muito gostoso de ouvir, é muito gostoso de ler. Qual o cordel assim, que você destacaria, que você gostaria de ler um trecho aqui para poder a gente ir para o intervalo ouvindo uma delícia aí de um cordel? Pode ser a Zeca Pagodinho com Cosme e Damião. Vamos lá, Zeca Pagodinho com Cosme e Damião. E agora era a criançada que pedia para parar. Tio Zeca, espera um pouco, nós queremos descansar. Mas ele só respondeu que nada, vamos brincar. Brincaram de pique-esconde, queimado, pique-bandeira, passa-anel, bola de gude e de plantar bananeira, ciranda, pular carniça, cabra cega e capoeira. De repente avistaram entrando pelo portão. Visitas inesperadas e vibraram de emoção. Era São Cosme quem vinha junto com São Damião. Para abraçar seus protetores, na hora todos correram. Os dois abriram os braços e assim os receberam. Abraçando as crianças, os santos as acolheram. Só o Zeca Pagodinho no mesmo lugar ficou, parecendo uma estátua, quase não acreditou, quando a Cosme e Damião na sua frente avistou. Que bacana. É isso, e assim eu vou para o intervalo. E como você já sabe, é rapidinho, num piscar de olhos. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com o capoeirista e poeta de cordel, Vitor Lobisomem. Vitor, vamos falar mais um pouquinho de cordel. Essas ilustrações, hoje já está digitalizado, já não é feito mais com a mesma técnica, é isso? Isso, hoje a gente já faz a impressão digital, né? A gente faz a matriz
através da xilogravura, outras vezes também através de ilustração, mas eu gosto bastante de fazer com a xilogravura. Meu xilógrafo preferido é o Erivaldo Ferreira, né? Então ele esculpe a ilustração na madeira, né? Passa a tinta, faz a primeira impressão e a partir daquela primeira cópia que a gente chama, eu escaneio, né? E faço a impressão digital, que na tipografia antiga ela era feita uma a uma. Uma a uma mesmo, ali Isso. carimbando, né? Hoje a gente já faz aí nas impressoras Então, modernas. E o cordel tá na internet, tem gente fazendo digitalmente, é tranquilo, tá tudo certo. Isso, são várias. O que caracteriza um poema ser cordel ou não é a forma dele ser escrito, dele ser composto, né? A rima, a métrica e a oração são os 3 fundamentos principais do cordel. Então eu posso compor um cordel e só declamar ele falado, eu posso publicá-lo num folheto tradicional ou no formato de livro, eu posso publicar ele digitalmente numa rede social, né? num blog, num site, ele não vai deixar de ser cordel. Agora o cordel, ele tem, são histórias simples do cotidiano, divertidas e tal. O que é uma inspiração para um cordel? O que exatamente assim que acontece, o que você vê, fala, isso é um cordel? E aí vai depender de cada autor, cada escritor ele se inspira, né, em temas diversos. Tem autores que eles gostam de falar, né, de forma jornalística, contar acontecimentos, né, algum fato político, né, a história de alguma personalidade, né? Eu no meu caso... É muito amplo, então. É muito amplo. Você pode falar de qualquer coisa. coisa. Se você quiser, você pode fazer uma homenagem a alguém da sua família, você pode contar alguma coisa que aconteceu no seu bairro, pode falar sobre a eleição de um novo governante, né? Pode inventar uma história de princesas, príncipes, dragões. E o que né? mais te inspira? E o que me inspira é a cultura popular, os personagens aí, principalmente do samba e da capoeira, né? Esses são meus ídolos, né? E o que eu escrevo bastante são sobre os mestres de capoeira, né? Eu faço encontros imaginários, a grande maioria dos meus cordéis são de ficção, né? Com algum elemento da realidade. Quando eu escrevo uma ficção, né? Por exemplo, o encontro de Luiz Gonzaga com o mestre Valdemar, o maior nome da música nordestina, com um dos maiores nomes da música de capoeira. Um é o rei da sanfona, do acordeão, outro era o rei do berimbau. Os dois cantavam. É uma ficção, eu criei essa história. Mas quando eu trago a descrição dos dois, né, a personalidade, eu trago elementos reais, né, dessas figuras. O debate de Padre Cícero com o mestre Caiçara no céu. Padre Cícero, e também grandes figuras da cultura nordestina que eu falo. Lampião, cangaceiro, o Padre Cícero, um grande nome aí da fé nordestina, o Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? Falo muito sobre esses personagens e crio esses Zumbi dos encontros. Palmares. Esse Zumbi, no caso, é uma versão para criança. Esse folheto foi um amigo, Maurício Tizumba, estava criando um espetáculo teatral, o Negro, a Flor e o Rosário, né? Com uma cena sobre os orixás, outra cena sobre o Congado Mineiro, e ele queria que a cena sobre o Quilombo dos Palmares e sobre Zumbi fosse em cordel e me pediu que eu escrevesse. Eu escrevi o cordel contando a história de Zumbi, né? Numa linguagem infantil para o teatro, então virou espetáculo. E depois publicou. Isso é uma das cenas do espetáculo Negro, a Flor e o Rosário, de Maurício Tizumba. Aí eu falei, não, vamos publicar também, porque o pessoal quer ler. Depois da peça, quer levar para casa também. Então, além de escritor, você também é compositor, né? Aqui tem capoeira, isso aqui música para capoeira, né? E Isso. tem capoeira no samba. Aí, no caso, são cantigas da roda de capoeira, né? Que eu trouxe incrementei com um arranjo, né? Com os instrumentos de harmonia, principalmente o violão e o cavaquinho, né? E o Tem Capoeira no Samba são cantigas
né, sambas conhecidos de grandes nomes aí da música, Martinho da Vila, né, João Nogueira, Vinícius de Moraes e Baden-Powell, Paulo César Pinheiro, Mauro Diniz e Sereno, né, que falam da temática da capoeira, e outras músicas também inéditas de minha autoria, sambas que falam de capoeira. Olha, você, pelo jeito, produz incansavelmente, né? Essa é a minha motivação, que o pessoal fala, minha cachaça é essa, eu não bebo, mas o meu vício é esse, de criar, né, a cultura popular, de estar sempre aí, o que me motiva, apesar de todas as dificuldades de se viver, né, sobreviver e viver através de cultura, principalmente da cultura popular independente popular, aqui no nosso país. exatamente. Como é que tem sido isso, hein? Como é que você consegue viver fazendo cultura popular? É luta, né? Todo dia é uma luta, uma batalha, né? O apoio é praticamente nulo, né? E eu não espero. Todas as minhas publicações, né? Os meus discos, tudo eu faço por conta própria, né? Às vezes a gente tem uma vez ou outra tem um apoio na divulgação, às vezes na... Aí vende em roda de samba, em eventos... Vai à luta, vai para o evento de capoeira, para vender, para apresentar, vai para a roda de samba, a gente faz um show aqui, um outro show ali, e no limite, a dificuldade, de certa forma, por um lado, ela acaba motivando também, né? Fortalece, quando você enfrenta uma dificuldade por um ideal que você acredita, e com todos esses percalços você consegue sair vitorioso, vencedor, quando consegue, né, botar um livro desse na rua, quando consegue fazer um disco, um cordel, um show, seja o que for, você acredita. Vamos ver mais um pouquinho aqui do teu trabalho. Os arcos da Lapa me faz lembrar, me faz lembrar. Quero ouvir, vai! E faz lembrar, me faz lembrar. E toda a malandragem daquele lugar. E Manduca da praia já andou por lá. Quadra da Estácio de Sá, sua primeira escola de samba. Me faz lembrar. Ei, Madame Satã também andou por lá. Ei, a malandragem do lugar. É um processo de pesquisa de muito tempo, né? Isso, muito tempo. Aí desde o meu início aí, né? Você vem sempre Quase pesquisando 25 anos, né? Pesquisando, né, em livros, em discos, em filmes e principalmente, né, pessoalmente, viajando, participando, convivendo com as pessoas que já estão há mais tempo do que eu, que já estavam quando eu cheguei, né? Os mestres da cultura popular por esse Brasil. O maculelê é uma dança que ela é o berço do maculelê é Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. E eu já tive a oportunidade de estar lá diversas vezes. É o berço também de Besouro. Qual o legado que você quer deixar com esse trabalho, assim, que você fala, se eu atingir isso, valeu a pena? Eu acho que de alguma forma deixar aí o meu nome riscado, né, de forma, por enquanto acho que está riscado de forma ainda leve, mas deixar o meu nome riscado aí na história da cultura popular, né, deixar minhas músicas para que daqui a algum tempo, né, um filho, um neto possa cantar, ou seja o meu filho, ou seja o filho de quem for, o neto de quem for, cantar uma música, né, ir numa biblioteca, pesquisar sobre essas figuras, né, que durante muito tempo, figuras tão importantes da nossa cultura, que ficaram anônimas, né, e que ficaram excluídas da história oficial. Eu quero pesquisar sobre Mestre Bimba,
Quando ele for numa biblioteca, ele vai achar um livro de minha autoria, né? Você falou em figuras. Camafeu de Oxóssi. Camafeu, cadê você? São nomes que realmente escreveram a história da cultura popular brasileira. Então, excluídos da história oficial, né? Então a gente vai escrevendo essa história aí que, pelo menos por enquanto, ela é uma história paralela ao que é ensinado nas escolas e nos livros, e aos pouquinhos a gente vai levando essa história para dentro das escolas também, da universidade e da história oficial. Essas figuras que ficaram tão importantes, né, que ficaram excluídas. Samba no mar, samba no mar, samba no mar, samba no mar. Samba no mar, mestre Bimba, mestre Caiçara, mestre Valdemar da Paixão, mestre Traíra, Canjiquinha, Gato Preto, João Pequeno. Samba no mar, mestre Cobrinha Verde, samba no mar, Jorge Amado, Caribé, Pierre Vergeu, Fato Milho, samba no mar, Dorival Caymmi, Mãe Senhora, Mãe Menininha do Gantuá, Tia Maci, samba no mar, Camafeu de Oxóssi. Música de Martinho da Vila. E aí, só aí, a gente citou aí, ó, umas 10 figuras importantíssimas da cultura popular brasileira e da capoeira. A capoeira hoje ela é praticada por milhões de pessoas. No mundo todo. No mundo inteiro ela é registrada como patrimônio cultural do Brasil, ela é registrada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, e esses aí são os maiores nomes, né? E a maioria dos brasileiros desconhece a história desses homens. Infelizmente invisibilizados. Vitor, me dá a tua mão aqui. Irmão, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E muito obrigado uma honra por para mim estar aqui, né? Ajudar a reescrever a história do povo negro no Brasil, essa história de luta, de resistência. Muito obrigado por tudo isso e continue nessa caminhada porque ela é extremamente necessária. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Obrigado pelo convite. Parabéns. Obrigado. Eu conversei com o capoeirista e cordelista Vitor Lobisomem e para rever essa entrevista e todas as edições do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultne é memória do meu povo. Eu não estou sozinho, eu não sou solidão. Tem uma multidão comigo registrada na Cultne.